A confiança depositada em líderes religiosos é profunda, quase sagrada, mas infelizmente alguns traem essa confiança de formas tão cruéis que desafiam até a compreensão. Usam a fé como fachada, manipulam seus seguidores e, quando a verdade vem à tona, revelam-se verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Neste vídeo, você vai conhecer os casos mais revoltantes de pastores que foram parar atrás das grades por crimes brutais. Homens que trocavam o púlpito por práticas criminosas e que hoje enfrentam o preço de suas ações em celas frias e silenciosas. Prepare-se, porque vamos mergulhar em histórias que vão abalar sua percepção sobre o poder da fé e mostrar que, para alguns, o inferno não espera pela morte. Começamos com o caso mais recente e perturbador: Raymond Zwiefelhofer. Ele se apresentava como um mensageiro de Deus, dizia que sua missão era divina, que fora chamado para espalhar a fé e conduzir almas ao caminho da redenção. Mas por trás do terno, da Bíblia e dos sermões inflamados, se escondia um homem envolvido em um dos crimes mais brutais dos últimos tempos. Durante anos, Raymond Zwiefelhofer era visto como um exemplo de fé e respeito. Um líder da chamada Igreja 2x2, uma seita cristã extremamente reservada e fechada, que prega um estilo de vida modesto e que rejeita qualquer ligação com instituições religiosas convencionais. Seus membros se reúnem em casas, evitando exposições públicas e cultos em templos. Era nesse ambiente de silêncio e controle que Zwiefelhofer construiu sua imagem de homem piedoso, íntegro e comprometido com a doutrina. Além de sua posição espiritual, Raymond também era bem-sucedido no meio empresarial. Atuava como CEO de uma empresa de tecnologia jurídica, unindo de forma estratégica influência religiosa e poder corporativo. Aos olhos da comunidade, ele era quase intocável, mas bastou um mandado de busca para que a verdadeira face de Zwiefelhofer começasse a se revelar. Durante a investigação, agentes encontraram em seu computador pessoal mais de 80 arquivos contendo material de abuso sexual infantil. Eram imagens e vídeos de extrema gravidade, envolvendo crianças menores de 15 anos. E pior, ele continuava frequentando as casas dos fiéis e participando de cultos, onde muitas vezes havia crianças presentes, sem levantar qualquer suspeita. A promotoria alegou que ele usava sua posição como ancião dentro da seita para se aproximar das famílias. Como é comum na segunda-feira, os líderes frequentemente são hospedados nas casas dos fiéis por semanas ou até meses. Essa proximidade constante com as famílias permitia que Raymond tivesse acesso irrestrito a ambientes privados. E foi nesse contexto que os investigadores acreditam que parte de sua coleção foi produzida ou adquirida. No julgamento, Raymond tentou negar as acusações. Alegou que os arquivos haviam sido baixados por engano ou que talvez alguém tivesse invadido seu computador. Mas essas alegações rapidamente caíram por terra diante das provas técnicas apresentadas. Os investigadores conseguiram comprovar que o material foi baixado repetidamente e armazenado em pastas específicas, com data e hora. Além disso, havia indícios de que ele compartilhou parte desse conteúdo com outros usuários por meio da internet. O júri foi implacável. Em pouco tempo, Raymond Zwiefelhofer foi considerado culpado em todas as 10 acusações de posse de material de abuso sexual infantil. E a sentença foi uma das mais duras já aplicadas nesse tipo de crime: 120 anos de prisão, sendo 12 anos para cada acusação. Uma condenação que significa, na prática, prisão perpétua. O juiz responsável pelo caso foi direto ao afirmar que Raymond usou sua posição de liderança religiosa para ocultar sua verdadeira natureza. Segundo o magistrado, as ações de Zwiefelhofer representam uma traição devastadora da confiança que os membros de sua comunidade depositaram nele. Mas o impacto do caso não se limitou à prisão de um único homem. A seita 2x2, até então pouco conhecida do grande público, passou a ser investigada mais de perto por autoridades e por ex-membros. Muitos relatos vieram à tona, revelando um ambiente de controle psicológico, isolamento e ausência de fiscalização. Com uma estrutura que despreza instituições tradicionais e mantém suas práticas longe dos olhos do mundo, a igreja permitiu que líderes como Raymond agissem com liberdade total, até que fosse tarde demais. Enquanto isso, famílias que antes admiravam Raymond agora lutam para lidar com o sentimento de culpa e decepção. Alguns pais chegaram a permitir que suas filhas ficassem sozinhas com ele durante viagens missionárias ou cultos. O trauma e a desconfiança agora fazem parte da rotina dessas famílias, que jamais imaginaram que um homem de Deus pudesse esconder tamanho horror. Hoje, Raymond Zwiefelhofer cumpre sua pena em uma prisão federal de segurança máxima.
Sua cela, longe dos fiéis que um dia o reverenciaram, é agora o único púlpito que lhe resta. O homem que antes pregava sobre redenção e retidão, agora enfrenta o silêncio frio dos corredores de concreto, onde sua voz não ecoa mais como palavra sagrada, mas como lembrança de uma farsa cruel. Detalhes revelados por funcionários da prisão indicam que ele ainda tenta pregar para os guardas e para outros prisioneiros, mas raramente é ouvido. Sua presença causa desconforto até mesmo entre os criminosos mais perigosos. A queda de Zwiefelhofer não é apenas a história de um pastor que se perdeu. É um retrato sombrio de como a fé, quando corrompida, pode ser usada como arma. Um lembrete de que nem todo homem que segura uma Bíblia tem boas intenções. Entretanto, seu caso não se compara a Tony Alamo. Nascido como Bernie Lazar Hoffman, ele mais tarde adotou o nome Tony Alamo em sua busca por fama e poder. Antes de se aventurar no mundo religioso, Tony tentou a sorte como cantor e empresário no show business em Hollywood durante os anos 60. Foi lá que conheceu sua futura esposa, Susan Alamo, com quem fundaria o que viria a ser conhecido como a Fundação Tony Alamo Christian Ministries. Juntos, eles começaram com cultos carismáticos e promessas de salvação eterna, voltados especialmente para dependentes químicos e desabrigados. Mas com o tempo, a retórica de amor e redenção foi se transformando em controle, manipulação e abuso psicológico. A sede principal de sua igreja ficava em Arkansas, mas seus tentáculos se espalharam pelos Estados Unidos com fiéis que acreditavam cegamente em cada palavra que o pastor pregava. Após a morte de Susan em 1982, Tony Alamo passou a atuar sozinho. E foi aí que as coisas pioraram drasticamente. Ele começou a exercer poder absoluto sobre seus seguidores, impondo regras extremas e punições severas. Seus sermões se tornaram cada vez mais paranoicos, sempre apontando o dedo para o governo e alegando perseguição religiosa. Mas por trás desse discurso inflamado, havia um esquema de abuso sistemático. Alamo obrigava seus seguidores a trabalharem em regime quase escravo, fabricando jaquetas e roupas que levavam seu nome, itens que ele vendia com altíssima margem de lucro. Enquanto isso, vivia com luxo e ostentação. Ele proibia seus fiéis de irem ao médico, enviar os filhos à escola ou denunciar qualquer irregularidade. Qualquer um que o desobedecesse era expulso da comunidade, isolado da família e ameaçado de punições divinas. Mas o pior ainda estava por vir. Por décadas, rumores sobre abusos sexuais rondavam o nome de Tony Alamo. Ele negava tudo, alegando perseguição do governo e dos inimigos da fé. No entanto, em 2008, o FBI realizou uma batida em sua propriedade. O que encontraram foi aterrador. O depoimento de várias vítimas revelou que Alamo havia se casado ilegalmente com pelo menos 6 meninas, algumas com apenas 8 anos de idade. Ele mantinha um sistema de doutrinação em que menores eram convencidas de que casamentos espirituais com o pastor eram parte do plano divino. Muitas dessas garotas foram abusadas durante anos, sem que pudessem sequer entender o que estava acontecendo. Em seu julgamento, o tribunal ouviu relatos chocantes sobre como Alamo organizava cerimônias secretas, oferecia presentes às famílias das meninas para obter consentimento e ameaçava qualquer um que tentasse impedi-lo. Em 2009, Tony Alamo foi condenado por 10 acusações de transporte de menores através das fronteiras estaduais, com intenção de praticar atos sexuais. A sentença foi dura, mas merecida: 175 anos de prisão. O juiz declarou que o pastor não demonstrava nenhum remorso por seus crimes e que representava um risco contínuo à sociedade. Durante o julgamento, Alamo manteve a postura arrogante que sempre o caracterizou. Alegou ser vítima de uma conspiração. Disse que tudo era uma tentativa de silenciar sua pregação e se recusou a pedir desculpas às vítimas. Seus seguidores mais fiéis continuaram a defender sua inocência, mesmo diante de provas irrefutáveis. Preso na penitenciária federal em Marion, Illinois, Alamo viveu seus últimos anos sem os luxos a que estava acostumado. Isolado, longe do culto que construiu e dos seguidores que manipulava, ele finalmente enfrentou aquilo que sempre negou: a justiça. Em 2017 morreu atrás das grades, aos 82 anos de idade, sem nunca admitir seus crimes e sem jamais demonstrar arrependimento. A queda de Tony Alamo foi tão dramática quanto sua ascensão. De líder reverenciado a criminoso condenado, sua trajetória é um lembrete sombrio de como a fé cega, quando colocada nas mãos erradas, pode se transformar em ferramenta de destruição. Suas vítimas, hoje adultas, ainda lidam com os traumas causados por anos de abuso psicológico, físico e sexual.
Este não foi apenas um caso de corrupção religiosa. Foi um ciclo de violência sustentado por um discurso manipulador e por estruturas que permitiram que ele agisse impunemente durante décadas. O legado de Tony Alamo, longe de ser espiritual, é um dos mais repugnantes exemplos de como o fanatismo pode esconder crimes monstruosos. E ainda há muitos outros casos como o dele, pastores que se diziam iluminados, mas que esconderam na sombra seus verdadeiros instintos. Neste vídeo, seguimos revelando esses nomes, um por um, e você verá como a justiça, embora tarde, ainda pode alcançar até mesmo aqueles que se julgam acima dela. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com John of God. Ele dizia curar com as mãos. Tocava, olhava nos olhos e fazia promessas divinas. Milhares o viam como um enviado de Deus. Mas por trás da batina branca e dos rituais de fé, João de Deus escondia algo terrível, um segredo que durante décadas foi protegido por silêncio, poder e medo. João Teixeira de Faria, conhecido mundialmente como João de Deus, não era um homem comum. Durante décadas ele foi reverenciado como um médium milagroso, capaz de canalizar entidades espirituais e curar doenças consideradas incuráveis. Sua base de atuação era em Abadiânia, uma pequena cidade no interior de Goiás, que se transformou em um verdadeiro centro de peregrinação espiritual graças à fama do líder. A Casa Dom Inácio de Loyola, local onde João realizava seus atendimentos, chegou a receber até 10.000 pessoas por mês. Celebridades internacionais, empresários, políticos e até apresentadoras de TV buscavam suas bênçãos. O médium era respeitado, quase intocável, com aura de santidade e fama internacional. Ele chegou a ser entrevistado por Oprah Winfrey, que visitou a casa em 2012, encantada com os relatos de fé e cura. Mas tudo isso começou a ruir em dezembro de 2018. Uma reportagem exibida em um programa de televisão brasileiro deu início à queda de um império espiritual que parecia inabalável. Mulheres começaram a surgir, primeiro tímidas, anônimas, e depois em número assustador. Os depoimentos revelavam um padrão de conduta extremamente grave, envolvendo João de Deus durante os atendimentos espirituais. O que era para ser um momento de cura e fé, se tornava um pesadelo silencioso para muitas delas. As denúncias se multiplicaram de forma avassaladora. Em poucos dias, mais de 500 mulheres relataram experiências semelhantes. As histórias vinham de diferentes estados do Brasil e até de outros países. O Ministério Público recebeu relatos de mulheres da Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. O que impressionava era o padrão e a consistência nos depoimentos. Era impossível ignorar o volume e o alcance das acusações. A cada semana, novos detalhes surgiam e a imagem do médium se despedaçava. Em poucos dias, João de Deus deixou de ser o curador espiritual e passou a ser investigado pelas autoridades como um dos maiores agressores em série já documentados no Brasil. Em 16 de dezembro de 2018, João de Deus se entregou à polícia. Na chegada à delegacia, cercado de jornalistas, ele permaneceu em silêncio. Sua defesa tentou argumentar que tudo se tratava de um complô para destruí-lo. Mas as evidências, os relatos e a indignação pública falaram mais alto. As investigações encontraram armas sem registro e grandes quantias de dinheiro escondidas em suas propriedades. Segundo o Ministério Público, o médium movimentou mais de 35 milhões de reais em apenas 4 anos, sem justificar a origem. No total, ele foi denunciado por diversos crimes, incluindo violação sexual mediante fraude, posse ilegal de arma de fogo e crimes contra o patrimônio. A cada novo processo, o cerco jurídico se fechava mais, e as vítimas continuavam aparecendo. A justiça brasileira condenou João de Deus em diversas ações. Em dezembro de 2019, ele foi sentenciado a 19 anos e 4 meses de prisão. Meses depois, recebeu mais uma pena de 40 anos. No total, já são mais de 100 anos de prisão somando todas as condenações. Um número que continua crescendo à medida que novos processos são concluídos. Durante o julgamento, o comportamento de João de Deus oscilava entre negação e silêncio. Ele negava todas as acusações, dizia ser vítima de mentiras e afirmava que jamais teria usado sua posição espiritual para prejudicar alguém. Mas a justiça entendeu que o poder que ele exercia sobre as vítimas era justamente o que permitia os abusos. Com a chegada da pandemia, sua defesa solicitou prisão domiciliar alegando problemas de saúde. O pedido foi aceito temporariamente, mas o monitoramento eletrônico foi mantido. Ainda assim, a justiça continuou proferindo novas condenações,
reafirmando que ele deverá cumprir pena em regime fechado à medida que a situação de saúde permitir. A cidade de Abadiânia, antes movimentada pelos turistas e devotos, viu seu turismo desaparecer quase que por completo. Hotéis fecharam, comércios faliram e a imagem da cidade ficou para sempre manchada por um nome que já foi símbolo de fé e hoje é lembrado como exemplo de decepção e traição espiritual. O caso de João de Deus é, até hoje, um dos mais emblemáticos quando se fala de líderes religiosos que cruzaram todos os limites da ética, da moral e da lei. Ele usou sua posição de poder e a fragilidade emocional de pessoas que buscavam cura para benefício próprio, deixando um rastro de sofrimento e descrença. Hoje, João de Deus está com mais de 80 anos e cumpre pena após uma série de condenações definitivas. Mesmo com a idade avançada, ele deverá passar o resto da vida sob custódia da justiça brasileira. Seu nome, que antes enchia salas de espera e despertava fé, agora é lembrado em documentários, reportagens e processos judiciais como o de um homem que simbolizou o pior uso que se pode fazer da fé alheia. Entretanto, seu caso não se compara a Roy Harriger. Roy Harriger é um nome que não chama a atenção de imediato, mas sua história, infelizmente, se destaca como um exemplo sombrio de abuso de poder e confiança. A princípio, Roy era um homem comum, mas com o tempo se transformou em algo muito mais perturbador. Ele não era um líder religioso, mas ocupava uma posição de confiança dentro de uma comunidade, o que lhe permitia manipular e enganar aqueles que confiavam nele. Mas o que parecia ser apenas uma vida de um homem tentando ajudar aos outros, rapidamente se revelou como uma série de crimes que alteraram para sempre a vida de suas vítimas. Roy Harriger foi condenado por crimes terríveis de abuso, em sua maioria, em casos que surgiram de um padrão de comportamento manipulativo e cruel. Ele usou sua autoridade para explorar vulnerabilidades de pessoas que dependiam dele. Durante anos, ele foi capaz de ocultar suas ações das autoridades e de qualquer outra pessoa que pudesse denunciá-lo. Quando finalmente foi exposto, o escândalo foi tão grande que levou a uma série de investigações e revelações chocantes sobre seu comportamento. O caso de Roy Harriger se tornou emblemático quando as vítimas começaram a se manifestar, trazendo à tona um histórico de enganos, manipulação psicológica e abuso físico. As acusações eram gravíssimas, mas o fato de ele ter sido capaz de esconder suas ações por tanto tempo levantou muitas questões sobre como as vítimas estavam sendo silenciadas e manipuladas para não denunciarem os abusos. A ascensão de Roy foi marcada pela confiança que ele conquistou entre os membros da comunidade em que atuava. Ele se apresentou como uma pessoa respeitável, alguém que ajudava os outros e que estava sempre disposto a ouvir. Mas por trás dessa fachada de benevolência, havia uma série de crimes que destruíram a vida de muitos de seus seguidores. Através de manipulação psicológica e controle, ele conseguiu criar uma rede de vítimas que, por medo ou dependência, não tinham forças para se opor a ele. Quando as primeiras acusações começaram a surgir, muitos não acreditaram nelas. Como um homem respeitado pela comunidade poderia estar envolvido em algo tão horrível? No entanto, à medida que as investigações avançavam, os relatos começaram a se alinhar, revelando um padrão de abuso que era impossível de ignorar. O tribunal, ao analisar as evidências e ouvir as vítimas, chegou a um veredicto. Roy Harriger foi condenado por múltiplos crimes, incluindo abuso físico e psicológico, além de manipulação emocional de suas vítimas. A condenação não foi apenas uma vitória para a justiça, mas também um alerta sobre como pessoas em posições de confiança podem abusar de seu poder para causar danos imensuráveis. No momento da sua condenação, Roy já estava ciente de que sua vida havia mudado para sempre. Sua liberdade foi retirada, e ele agora enfrenta uma sentença severa por seus crimes. As vítimas de Roy, embora abaladas, puderam finalmente respirar com alívio, sabendo que ele estava sendo responsabilizado por suas ações. No entanto, o caso de Roy Harriger não é apenas sobre ele e suas vítimas. É um lembrete de que a confiança e a autoridade podem ser facilmente corrompidas. A tragédia não está apenas nos crimes cometidos, mas na forma como ele conseguiu esconder sua verdadeira natureza por tanto tempo. Agora, ele passará o resto de sua vida pagando pelas escolhas que fez. Roy Harriger é um exemplo de como uma pessoa pode, aparentemente, viver uma vida comum e respeitada, mas esconder em seu interior uma história de abuso e manipulação. E sua queda não foi apenas a perda de sua liberdade, mas também a quebra da confiança que muitos colocaram nele ao longo dos anos. Ele agora cumpre sua pena,
E o sistema de justiça garantiu que ele não tenha mais a liberdade para prejudicar outras pessoas. Roy Harriger será lembrado, não pela fachada de confiança que construiu, mas pelo rastro de dor e sofrimento que deixou para trás. Outro caso chocante foi o de Jerônimo Aguilar. O ex-pastor da mega igreja Richmond Outreach é um exemplo de como a confiança em líderes religiosos pode ser distorcida e transformada em abuso. Aguilar, um nome que antes era sinônimo de fé e liderança espiritual, tornou-se o epicentro de um escândalo que abalou profundamente a comunidade de Richmond e trouxe à tona o poder destrutivo da manipulação. O pastor, que em sua ascensão liderava uma mega igreja com milhares de seguidores, acabou sendo acusado de crimes de abuso sexual que chocaram todos aqueles que confiaram em sua palavra. Jerônimo Aguilar começou sua jornada religiosa com uma promessa de salvação e transformação. Ele fundou a igreja Richmond Outreach em 2001 e rapidamente ganhou notoriedade. A igreja cresceu a passos largos, com Aguilar se tornando uma figura de referência para muitas pessoas que viam nele uma fonte de esperança. A comunidade o reverenciava como um homem de Deus, um líder que deveria ser um exemplo de retidão. Ele foi por anos o rosto de uma igreja próspera, com uma congregação fiel que o seguia cegamente. Contudo, o que parecia ser uma história de sucesso espiritual e comunitário, logo se desfez quando denúncias graves começaram a surgir. As alegações contra Aguilar foram chocantes e envolviam abuso sexual de menores. Ele foi acusado de usar sua posição de liderança para manipular e explorar sexualmente vítimas, muitas das quais eram membros da própria igreja. As acusações tornaram-se mais detalhadas com o tempo, com relatos de que ele havia se aproveitado de sua autoridade espiritual para conquistar a confiança das vítimas e, posteriormente, abusar delas. O caso explodiu em 2014, quando 2 vítimas relataram publicamente que Aguilar as havia abusado sexualmente quando elas eram adolescentes. Esse foi o ponto de virada para sua queda. As vítimas não apenas denunciaram as agressões, mas também relataram a manipulação psicológica que ocorreram antes e durante os abusos, com o pastor dizendo que suas ações eram justificadas pela vontade de Deus. A partir daí, mais vítimas começaram a se manifestar, e a investigação sobre suas ações foi intensificada. O processo judicial foi longo, mas, eventualmente, a verdade foi revelada. Jerônimo Aguilar foi preso e acusado de múltiplos crimes relacionados ao abuso sexual. Ele enfrentou acusações de abuso de menores em diversos graus, com as evidências contra ele se acumulando ao longo da investigação. A comunidade ficou em choque. A imagem de um homem que havia sido considerado um líder espiritual, confiável, se desintegrou à medida que a gravidade de seus crimes se tornava clara. Em 2016, após um julgamento tenso e doloroso para as vítimas, Jerônimo Aguilar foi condenado por seus crimes. Ele recebeu uma sentença de 35 anos de prisão por abuso sexual e outras acusações relacionadas. O veredicto foi um golpe devastador para a comunidade que havia confiado em seu pastor, mas também uma vitória para as vítimas, que finalmente viram Aguilar pagar pelas atrocidades que cometeu. A sentença de prisão foi um reflexo de quão graves foram seus crimes, mas também de como ele usou sua posição de poder para controlar e manipular os outros. O caso de Jerônimo Aguilar é um lembrete triste de como a confiança, especialmente a confiança religiosa, pode ser facilmente quebrada quando colocada nas mãos erradas. A queda de Aguilar foi rápida e dolorosa, mas para muitos, ela trouxe algum alívio, pois significava que ele não teria mais a capacidade de ferir mais pessoas. Aguilar, o ex-pastor que uma vez liderou uma mega igreja, agora passa seus dias atrás das grades. O que parecia ser uma vida de fé e sucesso, tornou-se uma história de abuso e destruição. Ele pagará, de acordo com a justiça, pelos crimes que cometeu, e sua história servirá como um alerta para todos que colocam sua confiança em líderes religiosos. Assim, o caso de Jerônimo Aguilar não é apenas uma história de um pastor caído, mas também de uma comunidade devastada pela manipulação e pelos abusos de uma figura que foi criada para ser um exemplo, mas que, em vez disso, usou seu poder para causar danos irreparáveis. A condenação de Aguilar e sua sentença de prisão de 35 anos são um passo em direção à justiça, mas para as vítimas, o caminho para a cura será longo e doloroso. E agora o caso mais chocante desta lista. David Koresh. David Koresh, nascido Vernon Wayne Howell, era o líder de um grupo religioso apocalíptico chamado Branch Davidians, uma seita que se separou dos adventistas do sétimo dia. Koresh acreditava ser o Cordeiro de Deus e o único ser capaz de interpretar a Bíblia corretamente.
Ele convenceu seus seguidores de que o fim do mundo estava próximo, e a única forma de sobreviver seria seguir suas doutrinas e obedecer suas ordens. Koresh ganhou fama principalmente pela sua pregação controversa, que incluía a poligamia e a alegação de que ele tinha casamento espiritual com várias mulheres, algumas delas menores de idade. Ele também pregava que a luta final contra as forças do mal estava prestes a acontecer e que os membros de sua seita precisavam se armar para se defender. A tensão aumentou quando as autoridades começaram a investigar as atividades do grupo, principalmente por suspeitas de posse ilegal de armas. Em 1993, após um cerco de 51 dias ao rancho dos Branch Davidians, em Waco, Texas, Koresh e outros membros do grupo entraram em confronto com o FBI e a ATF. O cerco culminou em um tiroteio que resultou na morte de 4 agentes da ATF e 82 membros da seita, incluindo David Koresh, que morreu no incêndio que consumiu o complexo. Koresh nunca chegou a ser preso, mas sua morte nas mãos da polícia não diminuiu o impacto de sua liderança manipuladora, que levou centenas de pessoas a seguirem suas ideias extremas, muitas das quais morreram no confronto. O caso de Koresh continua a ser um dos mais infames exemplos de abuso de poder dentro de grupos religiosos, mostrando como um líder pode usar a fé para manipular e destruir vidas. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança que mais temida na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.